amigas que nos acompanham aqui no canal 23 TV Star News. O programa Café com Prosa de hoje tem a honra de receber o Eduardo, ele que é economista formado pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, né? E tratará para a gente aqui a respeito de economia, sobre impostos, né? Imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operação financeira, o que são esses impostos, quando o governo reduz a taxa sobre esses impostos, qual é o objetivo que ele quer alcançar e tudo que envolve essa questão de economia. Como todos os programas, temos aqui também a participação do nosso amigo Pedro Paulo Fernandes, que estará, através da internet, recebendo a sua crítica, a sua sugestão, a sua dica, a sua curiosidade, a sua dúvida a respeito de economia, tá certo? Participe aqui então, através do site do canal 23, através do Facebook do programa, que já está aparecendo aí na sua tela. Bom, Eduardo, primeiramente a gente quer agradecer por você estar participando aqui do programa Café com Prosa. Para a gente é bastante alegria estar recebendo você e espero que nós possamos fazer um programa de esclarecimento. A economia é um assunto bastante complexo, bastante amplo. A gente vai tentar tratar alguns pontos importantes, né? Mas que possa ser útil aí a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço o convite e fico honrado pelo convite de estar aqui participando e esclarecendo mais sobre a economia e os impostos no país. Tá certo. Eduardo, primeiramente é bom a gente falar de que família que você é aqui em Penápolis, se você é nascido em Penápolis ou não, né? Onde que você é formado, já falei, na UEL, se você tem especializações na área da economia. Fala um pouquinho de você, Eduardo, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que muitos já o conhecem do dia a dia aqui da nossa cidade. Eu sou nascido aqui em Penápolis mesmo, toda a minha família daqui, meu pai Gilmar Júlio de Almeida, minha mãe Cleide Maria de Jesus de Almeida, o meu pai hoje ele trabalha no ramo imobiliário, minha mãe é professora, hoje coordenadora do Carlos Sampaio Filho. Eu sou economista de formação, como você mencionou, Kaique, estudei na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Até hoje não tenho especialização na área, mas eu tenho vários cursos e não só na área de economia, mas na parte de cálculo e perícia, que tem relação com a parte contábil também. Você hoje, Eduardo, faz parte de algum conselho de economia, representa alguma entidade? Você está envolvida nessa parte, vamos dizer, política da sua profissão? Sim, hoje eu sou delegado municipal do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Esse conselho é o que rege a graduação de economia para a sociedade. Então ele tem como intenção trazer à sociedade, esclarecer os pontos da economista, o que o economista como profissão faz, o que ele passa para a sociedade e o que ele deveria passar. Então essa é a intenção do conselho, reger o que o economista como profissional tem a contribuir para a sociedade. E Eduardo, você quis galgar essa carreira de economista por quê? Tem algum membro da sua família que é economista? Da onde que vem essa vontade para você querer ser economista? Não, da minha família não tem nenhum membro, mas meu pai como administrador sempre me deu muito incentivo e eu tinha dúvidas entre a área de administração e economia. Só que aí eu fui me informar mais como funcionava, o que era a economia, e aí foi que eu me apaixonei. E aí eu fui até a Universidade Estadual de Londrina antes de me formar e verifiquei como que era o curso de economia, o que fazia o economista, e aí por isso eu decidi ser economista. Você está formado há quanto tempo, Eduardo? Estou formado há 6 anos e desde então eu trabalho com consultoria e na área de economia mesmo. Então você tem alguma empresa aqui em Penápolis, alguma firma que dá consultoria, é isso? Isso, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, a Vision Consultoria Econômica, e através dessa empresa, inclusive em parceria com a Prefeitura Municipal de Penápolis e o Sebrae, eu já durante 2 anos fui consultor financeiro na incubadora de empresas, dando consultoria para mais de 40 empresas, então empresas de diversos ramos. E isso é muito gratificante e além disso, da parte de consultoria econômica, eu faço a parte administrativa e financeira para empresas fora da incubadora. A incubadora nós sabemos que tem a 1, tem a 2, você teve em qual incubadora? Respondendo por todas?
eu respondia por todas as incubadoras, a 1, a 2 e a 3. Certo. Era uma parceria feita com o Sebrae com todas as incubadoras. E qual foi a experiência que você tirou? Porque provavelmente ao assumir a incubadora, né, como você está dizendo, era recém-formado, né? E qual a experiência que você tirou? Antes você tinha que imagem da economia e ao sair da prática, que imagem você tem hoje da economia, da sua profissão? Inicialmente eu tive uma dificuldade, porque você saindo da faculdade você tem a teoria muito fácil, mas você não tem a prática. Aí quando você coloca a prática, principalmente em pequenas empresas, você verifica qual que é a dificuldade, o que realmente na teoria é fácil você corrigir, na prática já o resultado não é o mesmo. Então foi no começo bem difícil tratar com tanto todos os empresários da incubadora, mas aí depois a gente vai aprendendo com um jogo de cintura, vendo o que é possível, como a gente pode auxiliar o empresário, ajudar ele sempre a buscar não só a parte financeira, a parte administrativa, mas como empresário em si e como pessoa, para como a gente pode lidar e melhorar. Na sua experiência, Eduardo, do dia a dia lá na incubadora, qual foi a maior dificuldade que você percebeu que existia nos empresários? Quem está na incubadora normalmente é que está se iniciando para depois virar uma grande empresa, né? O próprio nome fala incubadora para se desenvolver, crescer e depois tomar criar asas próprias, né? Qual foi a maior dificuldade que você percebeu que os empresários possuíam nesse início de empreitada que eles estavam galgando? A maior dificuldade é na parte administrativa e financeira. Por quê? Porque a maioria deles entende muito bem do negócio, a maioria deles são profissionais, entendem, por exemplo, da parte mecânica, alguns da parte costureira, calçados, mas não entendem tanto da parte administrativa e financeira. O que eles precisam para iniciar uma empresa, qual o valor dessa empresa, o que eles vão pagar de impostos, o que ele vai precisar de profissional para auxiliar nessa parte de abertura de empresas, de criação, de auxílio com banco, financiamentos. Isso que tem uma parte falha principais no início da empresa. Então é isso que a gente auxilia como consultor, fazer o que ele pode melhorar na parte administrativa, como esses controles, e aí assim, ele buscando esse controle aos poucos, como que ele tem que planejar para ele conseguir uma saúde financeira estável, porque do negócio eles entendem. Certo. Bom, pessoal, mande para nós a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta, e o Pedro Paulo, através da internet, está recebendo todos esses questionamentos e passará aqui para o nosso debate. Pedro, através da internet tem alguma colocação feita aqui ao nosso amigo Eduardo? Agradecendo desde já a participação da Ciana e do Fabrício Hilário. A gente tem como pergunta inicial aqui a abertura de empresa. Quando você abre uma empresa, você paga imposto ou não? Sim, na abertura de empresa você já começa a pagar alguns, na verdade são taxas. Taxas de abertura para a Receita Federal, taxa de abertura para a Prefeitura, taxa de abertura para o Governo do Estado. Então todas as instâncias de governo têm uma taxa na abertura da sua empresa. Então hoje uma abertura de empresa gira aproximadamente em R$500, com a parte de serviço do contador, mais as taxas que são pagas para governo estadual, federal, governo federal, estadual e municipal. Certo. Bom, Pedro, pegando o gancho aqui na sua colocação, Eduardo, só jogar uma pergunta para você responder agora, que mais para frente eu vou entrar especificamente na questão dos impostos, taxas, essas coisas todas. Existe diferença entre taxa e imposto? É a mesma coisa ou existe diferença entre eles? Não precisa responder não. Vamos continuar aqui sabendo um pouco mais da vida do Eduardo. Além de economista, Eduardo, nós sabemos também que vocês possuem um comércio aqui na cidade, que faz vitaminas, faz suco, né? Qual que é o nome do comércio? Se você também trabalha junto com seus irmãos, ali o Fernando, na parte desse comércio. Isso, o nome do comércio é Blitz Natural, que é uma casa de sucos e lanches naturais, que nós abrimos sociedade. Sou eu, o Eduardo, o Fernando, que é o meu irmão, e o Felipe, o outro irmão. São os 3 sócios da empresa, que a gente tem há 1 ano e 2 meses aproximadamente. Então estamos começando nessa área, no comércio também, acreditando na cidade, acreditando no potencial que tem, e através desse conhecer, que é a parte de como consultor, o que precisa, o que faltava na cidade,
algo diferenciado. Então, buscando isso é que a gente entrou nesse mercado. E esse planejamento que provavelmente vocês tenham feito antes de abrir as portas, se concretizou as expectativas que vocês possuíam sobre ele? Sim, se concretizou sim. A gente tinha uma expectativa, até hoje a gente está além da expectativa que a gente tinha. A gente acreditou que a gente ia ter um retorno até mais lento do que a gente teve atualmente. Então por isso a gente já está buscando novos desafios. Quem sabe aí está abrindo um segundo ponto em um outro local. Então a gente sempre está buscando algo diferenciado para crescer, para evoluir. Porque se você estagnar ou não buscar novos desafios, não tem jeito. Então é sempre buscando novos desafios que a gente vai para frente. Bacana. Bom, Eduardo, vamos entrar aqui propriamente, depois de fazer esse bate-papo rápido um pouco sobre a sua vida, entrar sobre essa questão da economia, né, propriamente dito. Eu acho que a gente poderia primeiro começar respondendo essa pergunta, que muita gente acha que taxa é imposto, que imposto é taxa. Explica pra gente o que é taxa, o que é imposto, qual que é a diferença entre ambos, se existe diferença entre ambos. Acho que é importante tirar essa dúvida que muitas pessoas que estão acompanhando nesse momento devem ter. Sim. Taxa e imposto são diferentes, sim. As taxas vão diretamente para as entidades de governo que estão cobrando essas taxas. Por exemplo, uma taxa municipal ela vai diretamente para os cofres municipais. Diferentemente do imposto, o imposto ele tem uma cadeia que necessariamente ele vai para nível federal, para o governo do estado, para depois chegar até o municipal, se for o municipal o imposto. Então a taxa ela é revertida diretamente para aquele fim. Por exemplo, uma Receita Federal que tem uma taxa, ela vai diretamente para a Receita Federal, que é o governo federal. Vamos exemplificar, Eduardo, para algo mais prático e mais acessível a todos. Uma taxa é taxa do pedágio, não é isso? Ou o pedágio não é taxa? Isso, o pedágio é uma taxa. Perfeito. O pedágio é uma taxa. Por isso que pode ser cobrado, né? Acho outro ponto interessante é a questão da bitributação. No Brasil, é possível bitributação, é permitida a bitributação. E o que seria isso, Eduardo? Não não é permitido, mas é possível a bitributação. O governo tem alguns tipos de impostos que na própria concepção, na própria fórmula de cálculo, ele é bitributado. Mas isso na verdade é um erro muitas vezes matemático na formulação da lei. E como a lei é formulada e feita por políticos, não necessariamente por técnicos, então às vezes acontecem essas falhas que aí o próprio imposto, por exemplo, como o imposto ICMS, que é um imposto que ele é bitributado, por exemplo, na conta de luz a gente pode verificar que é lançado que você paga ICMS. Mas na verdade, se você calcular o ICMS que você paga é muito além dos 18%. Por quê? Porque ele é bitributado, porque você coloca os 18%, só que ele acrescenta no valor total da conta, e aí sim depois ele é calculado novamente, e aí sim dá o valor total do imposto. Bitributação então, seria a cobrança de duas vezes o mesmo imposto. Por exemplo, uma conta de R$100 de luz, efetivamente de gasto de luz, você pagaria R$100,18 só com ICMS, fora os outros impostos do governo federal. Então, o correto seria esse 118, mas o que na verdade acontece é que você paga 118 mais a alíquota de 18%, então na verdade você paga 133%. E por que não entrar com uma ação e tentar derrubar isso aí? Porque se bitributação é proibido? Só que você tem que derrubar a lei que já foi instituída do imposto cobrado. E para isso é uma briga de governo e política, né? Certo. Isso é a dificuldade. Beleza, Eduardo. Ô, Eduardo, o que é IPI? Né? Muita gente sempre fala, aumentou, diminuiu a taxa do IPI e tal, mas o que é isso, Eduardo? IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse IPI é cobrado para todos os impostos industrializados. O que o governo entende como produto industrializado? Toda a operação que modifica a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade do produto ou aperfeiçoe o consumo. Tudo isso é calculado como industrializado, consequentemente tributado com IPI. Certo. E outra sigla que muita gente talvez não saiba o que significa, o IOF. O que é o IOF também é tão comentado por aí? IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse IOF é qualquer operação financeira, você pegar um financiamento,
carro você vai pagar esse IOF. Esse é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então hoje a gente foi retirado a CPMF, mas hoje o IOF ele foi aumentado, acrescentado um pouquinho, ou recentemente que teve essa baixa no IOF, mas ele foi retirado e acrescentado o IOF. E quando o governo abaixa essas taxas, Eduardo, de IOF e do IPI, qual é o objetivo que ele quer alcançar com essa diminuição da cobrança dos impostos? A intenção do governo normalmente é reaquecer a economia. Nesse caso, por exemplo, o IPI ele já vem há algum tempo na linha branca, reduzido desde o início do ano e foi prorrogado para até final de junho. O IPI, no caso na parte automobilística, ele foi reduzido agora recentemente e vai até 31 de agosto, essa redução. Essa redução nesse IPI varia muito da potência do motor dos carros. Então, no carro 1.0, por exemplo, a redução saiu de 7% de IPI, que era cobrado, caiu para zero. Então, foi uma redução de 100%. A redução do carro 1.0 para 2.0, a redução foi de 50%. Quer dizer, ele tinha uma alíquota de 11%, baixou para 5,5%. O carro, a gasolina, que tanto acima de 1.0, ele saiu de uma alíquota de 13% para uma alíquota de 6,5%. Então essa redução de no mínimo 50% no imposto reflete naturalmente nas vendas, que é o que é a intenção do governo, que é com o aumento das vendas, aumenta também a arrecadação do governo e ele aumenta toda a cadeia produtiva, fazendo com que ele consiga diminuir o que a economia estava prevendo, que era uma diminuição do emprego. Por exemplo, as fábricas de carros já estavam começando a dar férias coletivas para os seus funcionários. O que o governo fez com essa redução? Com essa redução ele prorrogou essa medida, que era essas férias coletivas. Por quê? Porque eles produzem mais porque estão vendendo. Cada R$1 em venda direta na concessionária gera aproximadamente R$3,70 na cadeia produtiva do carro. Então quer dizer que cada 1% de diferença são 300% na cadeia produtiva. Então o efeito na parte automobilística é muito positivo na economia. Então o governo quer que isso continue aquecido, para que a economia não caia como lá fora, que está até um perigo de deflação. Bom, Pedro, tem alguma colocação aí através da internet, alguma pergunta, alguma dúvida dos nossos internautas? Tem uma dúvida, né? A gente fala tanto em crise internacional e hoje a economia aqui no Brasil. Essas medidas não são, na realidade, para se contornar em uma situação negativa. Na realidade, é uma medida para que se haja um aquecimento da economia, é isso? Isso, a economia internacional não está muito bem, né? Então a gente hoje não tem uma definição do que vai acontecer com a Península Ibérica, com Portugal, Espanha, Itália e Grécia. A Grécia tem grandes chances de sair da zona do euro, então quer dizer, o cenário é muito ruim. E o cenário internacional ruim é ruim para as exportações, é ruim para todo o comércio. Então por isso o Brasil não vai sair ileso dessa. Então a tendência do Brasil no início do ano era um crescimento de 4,5% em 2012. Hoje as projeções mais otimistas falam em 3%. Então quer dizer, já houve uma redução na taxa esperada de crescimento. Mas analistas e economistas já acreditam numa taxa menor que 3%. Por quê? Porque mesmo com todos os estímulos do governo, que é com a linha branca, a redução do IPI, a redução do IOF, a redução agora na parte automobilística para ver se aumenta na cadeia produtiva não só a contratação de funcionários, mas não ter as demissões de funcionários, e tudo isso para que não aconteça o que já temos previsões, que é para um crescimento abaixo de 3%. Então é isso que o governo está tentando segurar, que é um crescimento sustentável. E um crescimento sustentável, ele não vai acontecer só com essas medidas, que são medidas paliativas, porque acontecem
dão um resultado no curto prazo, mas a redução do imposto, ela não tem que ser de 2 ou 3 meses, mas ela tem que ser geral. Então não tem que reduzir apenas um imposto específico numa determinada data, mas sim qual que é a luta de toda a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, por exemplo, que é a redução na carga tributária. Hoje a carga tributária brasileira gira em torno de 35% do PIB. Isso é uma carga tributária muito alta para os serviços que são oferecidos para o brasileiro. Então o que é a briga de toda a indústria? Para que essa redução de impostos não seja de 3 ou 4 meses, mas sim que perdure esses valores. Porque com a redução dos impostos, hoje a gente tem um reflexo no carro que caiu em torno de 7 a 10% no carro popular. Então é uma redução significativa, 10%, e que poderia ser sempre, não poderia ser só por um determinado período. Essa é a intenção tanto das indústrias quanto dos economistas. Bacana, Eduardo. Bom, pessoal, o papo aqui está muito bacana. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco e peço para que vocês continuem junto com a gente no programa Café com Prosa. E já, após o intervalo, voltaremos para o nosso segundo bloco e bater um papo aqui com o Eduardo, que é economista, a respeito dessas situações importantes que envolvem o nosso dia a dia, tá certo? Até daqui a pouco, então. Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidroarte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796. Nosso programa e tratando hoje a respeito do tema economia. Eduardo, a carga tributária brasileira, você disse aí o índice que é inserido na nossa sociedade. Qual que é mesmo? Em torno de 35% do PIB. 35% do PIB, né? Essa semana que passou agora, nós tivemos na Veja uma reportagem, um pequeno texto, dizendo a respeito de quanto nós pagamos de impostos, né? E a gente fica um pouco perplexo, é um absurdo a quantidade de impostos que nós brasileiros somos obrigados a pagar. Por exemplo, nós temos que trabalhar 150 dias no ano de 2012 para nós termos que, quantitativamente falando, para pagar a quantidade de impostos. Então, trabalha 150 dias para pagar aquilo que nós devemos de impostos durante o ano. Ou seja, 5 meses do nosso ano é destinado ao pagamento de impostos. Perfeito? Isso equivale a uns 41% aí do bruto de quanto nós recebemos de acordo com a Veja. Bom, no ano 2012, ao todo, nós pagaremos mais de 1 trilhão e 600 milhões de impostos, né? Isso daí realmente nos deixa muito revoltados, a quantidade de impostos. Por quê? Porque a gente sabe que o imposto, basicamente, depois você pode entrar nos detalhes, é cobrado para poder prestar um serviço público de qualidade, né? Qual é o caminho do imposto e por que a nossa taxa é tão alta assim, se comparado com o resto do mundo, Eduardo? O caminho do imposto, ele sempre, quando ele é criado, ele tem uma finalidade. Então, cada imposto ele tem uma destinação própria. Então, teoricamente, todos os impostos têm uma finalidade. Então, ele, por exemplo, o imposto
sobre produtos industrializados. Ele tem como intenção fomentar a indústria. Então ele vai, através disso, ele vai fazer incentivo para a indústria crescer, ou vai batalhar a indústria para exportação, ter créditos diferenciados, como BNDES e outras linhas. Então esse é o intuito do imposto. Ele sempre tem uma finalidade. É que o que acontece no Brasil? No Brasil a carga tributária é uma carga tributária grande, uma das maiores do mundo, e só comparável com países desenvolvidos. E os países desenvolvidos, o que eles oferecem em contrapartida com esses altos impostos? São serviços de alta qualidade. Por exemplo, você tem na Suécia, Suíça, você tem uma carga tributária muito próxima da brasileira, que é em torno de 40% a 45%, só que eles têm serviços de qualidade, como serviços de saúde, serviços de educação, com níveis de excelência. Ao contrário do Brasil. No Brasil, se você quer um serviço de saúde com qualidade, você tem que pagar por isso. Você quer uma educação de qualidade, você paga por isso. Então, essa que é a diferença. No caso, então, você está falando que nos outros países você paga-se muito, mas você tem uma contrapartida de grande nível, né? No Brasil, infelizmente, em muitas situações, isso acaba não revertendo em pró-sociedade, né? Exatamente. O dinheiro acaba indo para alguns caminhos um pouco obscuros que muitas vezes nós não sabemos aí por que e como acontece isso, não é verdade? Exatamente. Inclusive até pelo próprio caminho do imposto é que diferencia. O imposto não teria necessidade de chegar e ser recolhido na esfera municipal e para o governo federal para ser retransmitido ao município. O que você está falando é importante, Eduardo, só para todos poderem entender. Todos os impostos que são cobrados, a grande maioria é cobrada nos municípios, depois volta-se para o governo federal. Vamos dar um exemplo hipotético. Forma-se um bolo no governo federal, depois esse bolo é fatiado aos estados, depois é fatiado aos municípios. Quer dizer, é um caminho de ida e volta, e nesse percurso todo é que acaba acontecendo muitos atos que a gente lamenta bastante, que já tomou conta dos nossos noticiários muitas vezes. É rotineira essa situação toda de desvio, de corrupção, né, Eduardo? Você não acha que a riqueza é produzida nos municípios? Por que não também os impostos ficarem nos municípios para serem investidos? Até porque, quando falta alguma coisa para a saúde, o nosso orçamento é engessado. A maioria do orçamento nosso não tem dinheiro para investimento mesmo. É 20% para uma área, 15% para outra área, 4%, é tudo engessado. Aí você tem que pegar o dinheiro para investimento no governo federal. Por que já não deixar aqui, sendo que a vida não acontece num ente figurativo, união, acontece são nas cidades, né? É revoltante, né, Eduardo? Exatamente. É por isso que tanto os economistas quanto vários profissionais de outras áreas defendem a tese de que a esfera municipal é que deveria ficar com a maior fatia do bolo, o que não ocorre. O que não ocorre com a esfera federal, depois a estadual, depois a municipal. Então, os serviços que são prestados sempre na esfera municipal, então eles ficam com a menor fatia. Então, os investimentos, necessariamente, eles não chegam a quem realmente necessita. Então, por isso que essa dificuldade no Brasil a questão dos impostos, porque ele vai necessariamente para o governo federal, para depois ir para os estados, para depois o município e repartir. E é onde a vida realmente acontece, né, Pedro? São as cidades. É ali que tem pessoas, é ali que acontece realmente a vida de todos, né? O dia a dia de todos, porque o resto, na minha visão, é tudo figurativo. União. Mas o que é união? É um ente federativo. Porque o que acontece? Onde manda, mesmo no dia a dia lá na cidade, acho que os impostos deveriam ficar realmente nos municípios. Existe até um movimento político que chama municipalistas, que são os municipalistas que eles defendem realmente essa situação, onde os impostos são gerados nos municípios e deveriam permanecer nos municípios ao invés de irem para a União e depois vir voltando. Com certeza, ajudaria muito a combater esses desvios que, lamentavelmente, nós diariamente vemos aí nos meios de comunicação em âmbito nacional, né? O que a gente pode complementar isso aí, Carlos Henrique, é que hoje a gente tem um sistema no Brasil que é federalista. A gente tem a divisão por estados, só que o nosso federalismo, que é o que a gente estudou na faculdade, é diferente de qualquer outro federalismo do mundo. Aonde, por exemplo, em paralelo com os Estados Unidos,
Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua captação de recursos, é repassada apenas uma parcela para a União, que é feito para comércio exterior e proteção das fronteiras. Ponto. É isso que nós estamos falando. Cada estado tem a sua captação de recursos e o estado mesmo devolve para os municípios. Eu acho que o maior problema no Brasil hoje é que tem muita mão. Então, quanto mais subindo para Brasília, já vai diminuindo. Aí o cara que pegou na ilha também pega na volta. A hora que chega aqui, é uma fatia minúscula para isso. E aproveitando para esclarecer, quando o dinheiro vem para cá, ele já vem com destinação. Então não adianta falar que tem 10 milhões para asfalto, por que não investe para saúde? Mentira, não dá para fazer isso. Entendeu? Já vem um parâmetro, não é, Eduardo? Isso que o Pedro falou realmente também é importante nós frisarmos. Infelizmente, para você conquistar os recursos no governo federal e estadual, você tem que ter projetos específicos para aquela área. Ou o governo lança programas específicos para determinada área. Então, o que eu quero dizer? Bom, eu estou precisando construir um postinho de saúde. Eu tenho que fazer um projeto de arquitetura e de engenharia, a finalidade pública, com as pessoas que entendido, tudo certinho, detalhado, quais são os objetivos desse postinho, mas aí conseguindo o recurso lá, vamos supor, 200 mil reais para fazer o postinho. Ele é específico para o postinho, é um convênio específico para aquela finalidade. Não tem como você pegar aquele recurso e investir 5 mil reais no asfalto, não pode, porque é um convênio fechado para aquilo. Ou o governo lança um programa para a parte de asfalto. Bom, vamos asfaltar todas as cidades brasileiras. Você vai e faz um projeto para tentar conseguir recursos desse programa, mas também é específico para o asfalto. Não tem como você pegar o asfalto e fazer a quadra poliesportiva. Não tem jeito. E essa dificuldade, sendo que se o recurso permanecesse no município, teria total liberdade de você investir 150 mil no mês na educação, pega os outros 50 mil desses 200 mil que eu dei um exemplo hipotético, investe no asfalto, depois você e assim vai indo. Você teria liberdade para trabalhar. Que hoje é tudo muito engessado, a dificuldade está aí, né? Complica bastante, a liberdade de investimento é difícil. Por que a coisa vem piorando mais? Por infelicidade de nós próprios, que estamos envolvidos na política, pelos noticiários mostrarem essa questão de sacanagem que acontece no dia a dia. Aí cada vez mais a legislação está mais rigorosa com licitação, e o que dificulta as ações imediatas, sempre leva tempo e é complicado. Quem sofre com isso? Somos todos nós, enquanto cidadãos. Exatamente. É o que acontece, né? Às vezes por causa de um ou outro que não tem uma índole tão boa, é que todos vão pagar por isso. Então aí cada vez é mais difícil, vem todas as verbas que vem do governo federal, elas vêm com uma destinação específica e você não consegue fazer outros investimentos. Então, por isso que, por exemplo, na esfera municipal, o poder do administrador é muito pequeno, porque o investimento que ele tem é muito pequeno em relação com o que ele já tem comprometido. Então, ele fica muito controlado com o que o governo federal quer e direciona. Bom, Pedro, através da internet tem mais alguma questão, alguma dúvida? Com relação à carga tributária brasileira e dos outros países na nossa América Latina, com relação a isso, nós pagamos mais impostos do que os outros países, tipo Argentina, esses países aqui que estão próximos da gente? Alguns dados aqui cedidos gentilmente pelo nosso amigo Eduardo. Na Argentina, eles trabalham 101 dias por ano para pagar os impostos. No Chile, 97 dias. No Brasil, 185 dias. 150 dias no Brasil, né? Na Suécia, que o Eduardo tinha falado que era mais 185 dias, né? Então, essa diferença tem a ver... Argentina e Chile, né? Que são os mais próximos da gente, na América do Sul. Fala pra gente aí quantos dias são, Pedro? Reforça aí. Na Argentina, 101 dias do calendário são destinados a imposto. Você trabalha 101 dias para o governo, né, Eduardo? 3 meses e um pouquinho mais. E 97 no Chile. No Brasil é quanto, Eduardo? Traduz pra gente. No Brasil, 150 dias, aproximadamente. Dão 4 meses, mais ou menos? 5 meses. 5 meses aproximadamente. Se você for levar em conta aí 30 dias, 5 meses, né? 5 meses. Um pouco menos. É muito imposto, né? É muito imposto, então quer dizer, você passa praticamente metade do ano trabalhando para o governo. Eduardo, o que você acha que deveria ser feito para poder começar a mudar isso? Uma ação que nem foi feita aqui em Penápolis, que eu particularmente gostei muito, até quero parabenizar o Sindicato do Comércio, todos os que estiveram envolvidos nessa ação. Onde eles mostraram ali em frente à parte da igreja, ali no santuário, a questão do impostômetro, né? Então, por exemplo, eles colocaram lá uma camiseta, tem X de impostos.
uma bola tem X de impostos, um refrigerante tem X de impostos. Você acha que esclarecendo para a sociedade o quanto você está pagando de impostos, isso vai ajudar a sociedade a ficar mais atenta e se revoltar mais e lutar para que isso comece a baixar? Eu acredito nisso sim. Eu acredito que assim, a partir do momento que você entende quanto exatamente você está pagando de imposto, você tende a se revoltar com isso e a brigar, procurar os seus direitos, na verdade, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, você vê que você paga gasolina em torno de 40% a 45% é imposto que você paga, então você fala, eu poderia 45%? Aproximadamente 45% de imposto. Então, é muito revoltante você falar assim, quanto eu poderia estar pagando em contrapartida, se retirasse os impostos, ou pelo menos que sejam diminuídos e que os serviços sejam de qualidade. Então essa é a briga, na verdade. São Paulo teve um dia municipal sem imposto, que fez filas de 4, 10 horas para abastecer o carro. O álcool que era vendido a R$ 1,96, R$ 1,85, eu não sei qual era o valor, caiu 40%, então. Isso. Então essa que era a por diferença. volta de R$1, mais ou menos, de 1 a 1,02 mais ou menos foi vendido nessa. O que eu acho que revolta a população é porque você paga imposto sobre renda, se você ganhar dinheiro com imóvel, você paga o lucro imobiliário. Se você for comprar uma camiseta, você está pagando imposto porque tem até o seu produto produzido. Ou se você for comprar uma comida, você vai pagar imposto. Então assusta a gente perceber que tudo que a gente está pagando, a gente paga mais caro. Esse dinheiro vai para o governo, que ao invés de retornar para a gente, vai parar na mão de tantos políticos que, na realidade, o mal do Brasil é esse. Ô Pedro, Eduardo, teve esse evento que teve em Penápolis, de mostrar quantos impostos nós estamos pagando em cada produto, tem até uma proposta no Congresso, onde está se pedindo para que na nota venha já discriminado o quanto de impostos você está pagando, né? E eu acho que seria interessantíssimo acontecer isso daí. Eu não sei vocês de casa, a opinião, né? A gente está aqui criando um debate para poder gerar uma reflexão a respeito do tema, né? Mas eu acredito que se discriminar realmente facilita você a se indignar e a buscar realmente uma mudança, né? A proposta até da questão dos consumidores é, na verdade, que esteja esse imposto na embalagem do produto. Na embalagem. Porque aí, Melhor antes de você comprar um produto, você sabe quanto você está pagando de imposto. Então aí você verifica e tenta brigar ou discutir e ver como que é possível baixar isso, né? A nível municipal, até justificando os comerciantes, é excelente que eles façam isso, porque muitas vezes a gente vai numa loja e quer comprar uma camiseta, a camisa custa, sei lá, R$50. Você quer chorar um desconto, quer dar uma quebradinha no preço, só que a gente não sabe que ele já pagou de imposto quase 40% antes disso, né? Exatamente. Então por isso ele também não pode baixar muito, porque ele tem a margem dele. Então a margem dele é muito pequena também. Entendeu? Eduardo, mas acho que os pequenos passos já começaram a ser dados, né? Se nós levarmos em consideração, por exemplo, o cigarro, a bebida, que são, vamos dizer, algo nocivo à nossa saúde, a tributação é mais alta do que alguns outros produtos, não é isso? E isso já é um caminho, né? Quem sabe aproveita o embalo aí e partam para todos os outros produtos. Sim, vários produtos têm realmente essa diferenciação, tanto na parte de bebida, cigarro, produtos de luxo que são tributados bem mais altos, com alíquotas mais altas, mas só isso não resolve. O que na verdade há muita briga, inclusive quando referente à reforma tributária, era como fazer para o imposto ser mais justo e transparente, para que você realmente consiga, além de calcular mais fácil, você também consiga verificar quanto no produto final você realmente pagou de imposto. Porque na cadeia são vários tipos de impostos e esses impostos, inclusive, em cima deles, incidem às vezes imposto de renda. Então a dificuldade está no cálculo dos impostos, a complexidade que existe. Então por isso que a reforma tributária se faz tão necessária e infelizmente está nessa briga política, a gente não sabe quando que vai ocorrer, se vai ocorrer. E essa reforma, o ideal seria para que ela tornasse não um imposto único, mas que tivesse impostos diferentes para determinado e com alíquotas mais justas. Por exemplo, produtos da cesta básica, uma alíquota zero. Agora uma lancha, aí sim uma alíquota mais alta. E a mesma coisa referente ao imposto de renda. O imposto de renda hoje
quem mais paga para ele é a classe média. A classe média paga hoje em torno de 22% a 27%, enquanto o mais rico continua pagando os mesmos 27%. Então, alguém que tem uma renda de 6 mil reais, ele paga o mesmo imposto que aquele que tem uma renda de 200 mil reais. Isso é muito injusto. Por quê? Porque ele vai ter demanda mais de produtos e serviços do governo, então ele poderia contribuir mais com a sociedade. É esse o objetivo, né? O imposto fica equilibrar a sociedade. Ô Eduardo, a gente escuta muito falar num termo que você acabou de utilizar, questão do imposto único. Nós sabemos que tudo que envolve a economia é muito complexo, muito amplo, muito genérico e tal. É difícil num programa você esmiuçar tudo sobre um único assunto. Mas dá uma geral para nós a respeito do que seria esse imposto único. E por que o pessoal tanto comenta e tanto busca chegar nesse imposto único aí? Alguns países existe esse imposto único, que ele recai sobre todos os produtos, só que países menores e que não tem a complexidade do Brasil. Então aqui é sinceramente quase inviável. Por quê? Porque aqui, por exemplo, o imposto único, normalmente ele incide só sobre a renda, e aqui, como a informalidade é grande, se você incidir só sobre a renda, você vai aumentar ainda mais a informalidade. Então não é essa a intenção do governo e nem a intenção da sociedade como um todo, né? Que aumente a informalidade, diminui a arrecadação e, consequentemente, diminui a qualidade dos serviços prestados. Então, na verdade, é criar alguns impostos. Mas, por exemplo, na cadeia produtiva, nós não necessitamos de 10 ou 15 impostos que temos hoje. Poderia ser na cadeia produtiva um imposto, ou para uma questão de imposto de renda, tudo, mais um único imposto. Então seriam por volta de 3 a 4 impostos, 5 impostos no máximo, e não 50, 100 impostos que nós temos hoje. Pedro, através da internet tem mais alguma dúvida, colocação aí a ser feita? O próprio pedágio, Eduardo, o pedágio é uma taxa que ele é cobrada, não é imposto, mas ele não seria uma forma de pagar pelo que você já paga? É uma bitributação? Porque você já paga o imposto para as rodovias estarem em dia e você poder andar com o seu carro lá. Que, aliás, você paga o IPVA também para isso. Então, como é que eu vou falar? Existe regularidade nos pedágios? É a forma, acho que, mais correta. Aqui, da nossa realidade, a gente tem o pedágio de Araçatuba. Quem vai para lá todo dia, tem igual estudantes da cidade, 4,80 para ir, 4,80 para voltar. Aí ele paga o IPVA do carro dele e ele ainda paga no imposto dele, teoricamente, que é o genérico para tudo, né? Eu quero complementar a pergunta do Pedro. Tributo é tipo gênero, não é isso? E impostos, taxas, e que mais espécie, é isso? Tributo é o que chama-se tudo que é cobrado, vamos dizer assim. E quais as espécies que existem? Taxa, impostos, o que mais que existe? Contribuições. Taxas, impostos e contribuições que são... E o que é cada um desses? E aí depois também entrando na pergunta do Pedro, porque se é correto, se não é correto. Explica cada um desses três que você falou, taxas, impostos, contribuições, e por que pode ser cobrado e por que não pode ser cobrado o pedágio. As contribuições também são como as taxas, elas também têm a sua destinação direta para determinada finalidade. Então a contribuição ela pode ser uma contribuição sobre serviços. Então ela, por exemplo, ela vai diretamente para aquele ente e a finalidade que ela foi criada. Um exemplo prático, Eduardo. Um exemplo prático seria a CSL, contribuição sobre lucro presumido, CSLP. Então, o que é cobrado de várias empresas, e essa taxa essa contribuição, uma contribuição que vai diretamente ao governo federal. Então, as taxas, você já falou, as também. Taxas são como pedágio, um exemplo, e os impostos. Os impostos têm uma destinação, mas eles têm a forma de receber, que necessariamente passa pelo governo federal, estadual e municipal. Certo. E por que então que pode ser cobrado o pedágio e não é chamado de ilegal? Não é bitributação? Porque é espécies diferentes, não é taxa ou imposto. Basicamente é isso daí. Exatamente. Né? É que isso que acontece. Realmente o imposto IPVA que você paga,
ele vai para o governo, ele tem essa finalidade de melhorar a pavimentação e outras finalidades, só que a taxa cobrada pelo pedágio, ela é regularizada através de lei, que foi criada determinadas leis para regularizar o pedágio. Por quê? Hoje o pedágio ele é terceirizado, ele não existe os pedágios ainda do governo, mas a maioria é privatizada. Então o governo cedeu para empresas o uso, a concessão, né, das rodovias, e essa empresa ou essa entidade criada tem que cuidar das rodovias, por isso ela cobra uma taxa por isso. Mas, então assim, é legal, pode ser cobrado o pedágio. É legal. Mas é imoral, né? Isso, houve uma discussão jurídica, inclusive, no governo, no estado do Paraná, que o governador do estado do Paraná achava ilegal, inclusive ele tentou com isso falar para todo mundo pegar todos os pedágios, todos os comprovantes de pedágio que pagaram, para tentar na justiça ganhar essa causa. Mas ele tentou e não conseguiu reverter isso na justiça, porque é uma lei que foi estabelecida para exatamente isso, para regularizar as taxas cobradas. E também se tratando de Brasil, é lógico que existe interesse de alguém nesses pedágios que existem, né? Não, assim, o pedágio, ele realmente, quando colocado, tem uma rodovia de melhor qualidade, ele salva vidas, a gente sabe disso. Mas a nossa esperança é que os impostos que nós pagamos seja suficiente e bem utilizado em todas as áreas, inclusive nas rodovias. Não sendo necessário nós pagarmos uma taxa a mais para termos as nossas vidas resguardadas, com boas condições de tráfego, né? Até porque... Quando eu disse que é legal, mas é imoral, na minha opinião, eu particularmente sou contra os pedágios, já me manifestei várias vezes sobre isso. Por que eu sou contra? Eu acho assim, ou paga-se só o pedágio, ou paga-se os impostos que é destinados uma porcentagem para a conservação das rodovias. E eu não concordo de forma alguma pagar duas vezes igual nós estamos pagando, né? Mas, cada um tem sua opinião, por isso, só explicando porque eu disse que é legal, mas é imoral. Imoral na minha concepção, talvez para você, Eduardo, para o Pedro e para todos que estão nos acompanhando, as pessoas discordem totalmente, acham que o pedágio tem que existir, tem que ser cobrado realmente, né? Só para exemplificar, fala, Pedro. Até porque, usando o caso prático, quem vai para Marília, pega até Promissão, tem o pedágio em Promissão, tem aquele trecho tudo bonitinho, uma estrada boa, até determinado ponto. De repente você entra numa vicinal que é medonha, buraco em cima de buraco, parece que não passaram asfalto lá, um negócio terrível. Você pagou o pedágio há 25, 30 minutos atrás para depois morrer numa estrada ruim que é do estado. Não tem cabimento. Ou uniformiza, igual o Kaique falou, que é tudo o governo, é tudo pedágio. E você pagar duas vezes é muito. Se você for ver, os estudantes daqui pagam quanto ao mês para ir e voltar de Araçatuba? Por uma coisa que eles já pagam o IPVA. Então é uma coisa que realmente dá uma certa raiva de não ser feito alguma coisa. Pedro, Eduardo, nosso tempo está se esgotando, pessoal de casa, nós estamos indo para o nosso segundo intervalo e já nós voltaremos para apresentar o nosso último bloco e peço que continue com a gente aqui no programa Café com Prosa. Até já! Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidroarte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796.
bloco de hoje, onde estamos tratando a respeito do tema economia. Eduardo, a economia envolve diretamente o nosso dia a dia, nossas vidas, né? Essa redução da taxa de juros proposta pelo governo, onde está sendo encabeçado pelos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, qual é o grande objetivo que o governo possui em fazer essa redução da taxa de juros? O governo, com essa medida, ele tenta estimular a economia como um todo, para quê? Para que os poupadores peguem novos financiamentos, empréstimos e continuem girando a economia. O que o governo fez praticamente? Ele pegou as taxas de juros que, por exemplo, do cartão de crédito girava em torno de 11% a 12% e baixou para em torno de 4,5% a 9% nesses bancos públicos. E fazendo com que os bancos privados também entrem nessa linha, estimulando para que os bancos privados também reduzam suas taxas de juros, que a gente sabe que as taxas de juros brasileiras são as maiores do mundo há muito tempo. Então, mas se os bancos privados não quiserem seguir o caminho dos bancos públicos, o que acontece? Eles vão perder clientes, vamos dizer assim. Muito provavelmente eles vão perder clientes, porque o governo está incentivando que eles saiam dos bancos privados e vão até as instituições públicas, que lá vão ser acolhidos, vão conseguir os créditos necessários e a taxas muito abaixo do mercado hoje. Bom, pessoal, através da internet, né, o nosso amigo Pedro Paulo está aqui recebendo todas as perguntas e questionamentos. Ô Pedro, tem alguma colocação a respeito dessa questão da taxa de juros aí que os nossos internautas estão enviando ao Eduardo? Vamos agradecer desde já também a participação do Fábio Corrente, da Gabriela Galinari e de tantas outras pessoas que estão aqui fomentando esse tema tão interessante, né? A princípio, quando a gente fala de bancos, é sempre um assunto que assusta a população, né? Porque, primeiro que cartão de crédito, como a gente eu tenho pelo menos um contato do escritório de advocacia, que a gente vê muita gente pedindo a renegociação de dívidas, né? Esse é o melhor momento, Eduardo. Realmente, esse é o melhor momento para tentar renegociar essa dívida. Por quê? Porque as taxas que eram 12% cair para 4,5%, 5%, significa uma redução de mais de 100% nas taxas. Então, com isso, você consegue taxas reais bem mais em conta para renegociar as suas dívidas. Então, vale a pena você ir até o seu banco, tentar renegociar e, se não for possível, com o seu banco, ir atrás desses bancos públicos para quitar suas dívidas, que hoje é uma vantagem. Quem tinha dívidas, vamos supor, no caso, o Zé tem uma dívida no Banco Santander que é privado. Ele pode passar sua dívida para o Banco do Brasil? Ele pode fazer isso. Os bancos públicos hoje estão aceitando essa troca de títulos, né? Então ele pode passar a sua dívida para o Banco Público, o Banco do Brasil ou Caixa, e o banco quita essa dívida no Banco Santander e ele vai pagar um percentual por mês no Banco Público. Poxa, então é um grande avanço que está sendo dado, né? Ajudando realmente aquelas pessoas que mais necessitam, né? Exatamente, essa é a intenção do governo, fazer com que essas pessoas não só quitem os atrasados, como o endividamento no Brasil está muito alto, então eles têm a intenção de diminuir essa inadimplência e também alavancar a economia, incentivando o crédito para que não só pessoas físicas, mas empresas também tenham crédito mais em conta para poder investir e aumentar assim a cadeia produtiva, que é um ciclo virtuoso. Tá certo. Ô Pedro, mais alguma outra colocação, mais alguma outra pergunta dos internautas? Esse juros que abaixou foi só do cartão de crédito ou de cheque especial também? Os juros foram de todos os juros dos bancos, tanto cartão de crédito, cheque especial, para empréstimos de pessoa física, empréstimos de pessoa jurídica, todos, inclusive financiamento habitacional. Então, todas as taxas de juros dos bancos públicos já foram baixadas. Agora, os bancos privados estão iniciando também suas baixas. Alguns já anunciaram algumas baixas, mas que não são tão significativas quanto os bancos públicos. Eduardo, a taxa de juros é uma das mais baixas que nós estamos vivenciando nos últimos anos? Isso. Ontem o Copom se reuniu novamente, que tem uma reunião a cada... Copom. Vamos explicar. O que é o Copom? O Copom é o Conselho de Política Orçamentária, que se reúne a cada 45 dias para decidir qual a taxa básica de juros do país. A taxa básica de juros, que é a Selic, ela hoje está 8,5%
ao ano, que diminuiu ontem 0,5%. Essa taxa significa a taxa mais baixa do Brasil até hoje. Nunca teve uma taxa tão baixa até hoje, que significa uma taxa de juros real de menos de 3% ao ano. E essa taxa ainda é a terceira maior do mundo, essa taxa real. Mas, de qualquer forma, é um grande avanço. Para quem tinha taxas de 20%, 25% ao ano, hoje taxa de 8,5%. Isso significa o quê? Que hoje investidores, empresas, conseguem taxas atrativas, tanto no mercado interno quanto externo, para conseguir competir lá fora. O que é a taxa Selic, Eduardo? Porque a gente escuta tantos noticiários, você também acabou de comentar, e às vezes gera dúvida, assim, todos que estão nos acompanhando, o que seria a taxa Selic? Essa taxa Selic é a taxa referencial do governo, então ele utiliza essa taxa para pagar seus títulos públicos, para renegociar dívida, para fazer empréstimos bancários. Então é a taxa que todos os bancos servem como base para fazer também as suas taxas de juros. Então, abaixando essa taxa, consequentemente, ele tem uma capacidade de diminuir ainda mais as taxas de juros dos bancos, tanto privados quanto públicos, que é o que ele está fazendo. Com isso, também teve uma pressão para quê? Para uma diminuição da poupança. A poupança era fixa, ela tinha um rendimento fixo, que era de 0,5% ao mês, mais TR. Essa TR é uma taxa referencial, que é uma taxa calculada através de alguns índices que compõem a taxa básica do governo e dos bancos. E essa TR, ela gira hoje próxima de 0, de 0,1 a 0,2 no máximo ao ano. Então ela quase não significa muito hoje na poupança. Então o rendimento da poupança real era em torno de 0,5% ao mês. Com essa redução da taxa Selic, o governo instituiu no início do mês uma nova lei que a remuneração da poupança não seria mais fixa em 0,5% ao mês, mas sim ela seria 70% da Selic assim que a Selic estivesse abaixo de 8,5% ao mês, ou a 8,5% ao ano, perdão. Então, o que significa isso? Significa hoje que a poupança, que renderia 6,17% ao ano, hoje ela vai render 5,95%. Isso a taxa de 8,5%. Mas os economistas preveem que com esse crescimento e com essas taxas, possa ocorrer um novo corte na taxa Selic e ela caia abaixo de 8,5%. Isso, na prática, vai forçar a sociedade brasileira a não deixar o dinheiro parado, né? Porque vai render pouco, não é isso? E estimulando, igual você está falando, todos os outros progressos, o desenvolvimento do país, né? A pessoa vai querer investir em alguma outra coisa para tentar render um pouco mais, porque cada vez mais caindo, dificilmente deixarão o dinheiro guardado. Exatamente. Esse é o objetivo básico, não é isso? É esse o objetivo do governo, não só as famílias brasileiras e empresas brasileiras a aumentarem seus investimentos na cadeia produtiva, mas o investimento estrangeiro, que antes com uma taxa de 18%, 20% ao ano, não era interessante investir na cadeia produtiva que tem um alto risco. Ele investia em títulos públicos que pagava 20% para ele ao ano, uma taxa real mínima aí em torno de 15%. Então, para ele não era interessante investir na cadeia produtiva. Hoje já não. Uma taxa real de 3% é baixa, então ele precisa investir na cadeia produtiva, que vai dar um retorno maior para ele. Os juros reais, que a gente também escuta falar, o que seriam esses juros reais? Os juros reais, ele é os juros, que é a taxa, por exemplo, a taxa Selic é 8,5% ao ano, menos a inflação. A inflação esperada para esse ano está em torno de 5,5%. Então, por isso que está em torno de 3% a taxa real. Então, sempre o que considera o juro real é a taxa de juros nominal descontada da inflação. Porque a inflação é simplesmente o aumento de preços, né? Então, esse aumento de preço é descontado. Por quê? Porque o seu dinheiro vai perdendo, ao longo do tempo ele vai perdendo valor. Nós podemos perceber em todas as suas falas a preocupação do governo federal nessa diminuição de taxas, buscando sempre o desenvolvimento e progresso, estimular esse avanço no Brasil, não é isso? Você vê com que olhos essa mudança toda? Você acha que é permanente ou é algo simplesmente temporário que
em 6 meses, 1 ano, deve parar com todos essas ajudas, o governo deve parar, vamos voltar como era antigamente? Ou você acha que é um negócio irreversível, que daqui para diante a tendência é sempre diminuindo cada vez mais? Eu acredito que essa tendência é uma tendência que veio para ficar, tanto em relação aos juros, quanto até em relação aos impostos, que a intenção realmente é que todos se unam, não só o governo, mas que empresas e famílias também briguem por isso, e que essas taxas permaneçam, não durem apenas alguns meses ou um período curto. Por exemplo, essa taxa em relação aos juros e à poupança foi uma lei instituída e ela não tem prazo. Então, o que significa que a intenção é para que ela continue, que ela perdure. Então, a gente acredita que ela não é passageira não, que ela veio para ficar. E você acha que todos esses avanços estão sendo possíveis graças à estabilidade da economia, ao fortalecimento da nossa economia, que hoje está sendo respeitada lá fora também? Com certeza. Hoje esses ajustes são possíveis devido a esse fortalecimento da economia brasileira. Hoje a gente tem reservas próximas de 350 bilhões, o que significa que um caixa muito grande e muito bom. Então, isso dá um peso para o país, para ir lá fora e buscar, inclusive até hoje, ao contrário do que acontecia até alguns anos atrás, o Brasil empresta para a FMI quando geralmente ele pegava emprestado. Hoje ele empresta para a FMI para ajudar, por exemplo, a socorrer os bancos e a Europa. Então, assim, o Brasil está crescendo, realmente busca um crescimento sustentável, só que para que esse crescimento sustentável não se estagne, porque ele está chegando num ponto que, se o governo não mexer, além das taxas de juros, além dos incentivos fiscais, ele também precisa mexer nas suas reformas tributária, política e administrativa, e na infraestrutura do Brasil. Porque a infraestrutura brasileira é o que dá um alto custo para os produtos brasileiros. Por exemplo, uma Vale ou uma Petrobras, ela, por exemplo, resgatar o minério de ferro do interior de Minas, ela tem que construir a sua estrada de ferro para levar até o porto, porque no Brasil a gente não tem isso hoje. Então a infraestrutura é bancada por empresas privadas para que ela realmente aconteça. Eduardo, essa maré positiva na economia que hoje nós estamos vivendo é reflexo da criação e do início do Plano Real, na sua visão? Com certeza. O Plano Real ele foi muito bem feito, muito bem arquitetado. Então, desde a sua concepção, ele teve suas bases sólidas. Então, através dessa concepção do Plano Real, com medidas inicialmente drásticas, é que foi corrigindo principalmente a questão da inflação. E aí, aos poucos, foi dando credibilidade e criando caixa para o governo brasileiro, não só se endividando sempre, como era de costume, e assim foi aumentando e cada vez mais aumentando a credibilidade. Porque a partir do momento que você tem caixa, você tem condições de fazer frente a, por exemplo, uma crise internacional que gera desconforto, que gera, por exemplo, na Europa, falam-se em torno de 1 trilhão de euros. Então, o que o Brasil teria condições de brigar nesse patamar? Então, se ele tem uma reserva grande, ele consegue passar, se não ileso, mas sofrer muito menos por causa dessas suas reservas. Que bom, né? Que bom que nós estamos vivendo uma nova fase, que bom que cada vez mais nós estamos sendo respeitados lá fora, que bom que nós estamos crescendo, que bom que nós estamos tendo cada vez mais avanços positivos aí para a nossa sociedade, né, Eduardo? Com relação, Eduardo, a um tema, a uma expressão que é utilizada muito lá fora, na Europa, né, em outros países do exterior, em relação de bolha. O que seria a bolha? Quando a pessoa se denomina isso, fala, a bolha vai estourar, tal. O que é bolha na economia? Essas bolhas eram, por exemplo, quando foi criada a chamada bolha da internet, que se acreditava que as empresas ligadas à internet, na verdade, não tinham o valor que o mercado estava dando a elas. Por exemplo, uma empresa que tinha, às vezes, 3 ou 4 funcionários, ela estava valendo 10, 15 milhões de dólares. E ela não tinha realmente grandes atrativos ou grandes diferenciais para tanto. Então, isso que foi chamado na época uma bolha.
Uma bolha também que aconteceu foi uma bolha no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Como houve uma grande demanda por casas, houve uma facilitação muito grande no crédito. E aí o que aconteceu? Eram feitos crédito sem o devido cuidado, sem o devido saber realmente fazer a pesquisa se a pessoa tinha condições de pagar essa casa. Então, nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Começaram a emprestar demais, e emprestando demais para quem não tinha condições de pagar. E aí, quando essas pessoas começaram a não pagar, criou-se uma bolha, porque o mercado imobiliário estava num valor muito alto, uma casa que às vezes estava avaliada em 150, 200 mil, estava valendo 300, 350, porque todo mundo tinha condições de comprar e financiar em muitos anos. Então, quando essa pessoa deixou de pagar, o mercado como um todo caiu. E aí foi o que houve a crise imobiliária nos Estados Unidos e até hoje tem reflexo. Mundo da fantasia, você achava que você tinha X, mas na verdade não valia aquele X. Exatamente. Quando você achava que sua casa que você comprou valia 300, quando na verdade ela só valia 150, mas você tinha uma dívida de 300. Perfeito. Bom, Pedro, através da internet, mais alguma dúvida, mais alguma outra pergunta para o Eduardo a respeito do tema economia? Nós corremos esse risco, Eduardo, porque cada vez mais a gente vê que os imóveis estão sendo valorizados, né? Tá. Hoje em dia as pessoas falam com uma facilidade medonha, em milhão para vender uma casa, em meio milhão, e o que aconteceu? O dinheiro está desvalorizado ou os imóveis que estão... O que está acontecendo? Houve uma valorização muito grande nesses últimos 2 anos de imóveis, mas que também no Brasil havia uma grande demanda reprimida. Essa demanda reprimida foi suprida pelo PAC e pelo sistema habitacional que foi criado, né? Esses incentivos do governo federal. Então, através desses incentivos, é que houve bastante aumento grande da demanda. Então, com a facilidade também do crédito, houve aumento da demanda, e aumento da demanda necessariamente houve aumento dos preços. Porque, por exemplo, a gente tem o Minha Casa Minha Vida lá, que na realidade a gente brinca entre alguns aí que é Minha Casa Minha Dívida, né? Porque a pessoa compra uma casa com uma dívida do tamanho do mundo. É um programa que realmente facilita o acesso à casa a quem não tinha. Só que a longo prazo a gente está dando financiamento a muita gente que a gente não sabe se vai ter condições de pagar esse financiamento. A gente corre o risco dos Estados Unidos? O risco é diferente porque aqui a avaliação, pelo menos por enquanto, a avaliação é bem rigorosa. Então, não se concede crédito sem uma análise muito grande, principalmente hoje quem mais oferta é a Caixa Econômica Federal e agora iniciando o Banco do Brasil. Então, a avaliação deles é bem rigorosa, então, por enquanto, não corremos esse risco. Mas é que essa avaliação não pode ser diminuindo o risco, porque sempre existe, por exemplo, uma queda grande da economia, como aconteceu na norte-americana, a pessoa perde o poder de compra dela, o poder de pagamento, então ela deixa de pagar a sua casa. Deixando de pagar a sua casa, o mercado imobiliário ele tenta vender, o mercado imobiliário enche de imóveis e assim diminui o valor do imóvel e ele continua com a mesma dívida. Assim, isso é o que acontece. Uma outra, saindo um pouco do campo do imobiliário, mas existe o BNDES, que é nacional, né? Que é onde todo mundo pode recorrer a empréstimos de suas empresas. Os projetos têm que ser montados muito bem elaborados, com certeza com a ajuda de contador, economista, o que for, porque é muito difícil você conseguir esse crédito, são vários os requisitos, mas existe o acesso a ele. Em paralelo, o Estado do Mato Grosso do Sul, ele fez o FCO ao Fundo do Centro-Oeste, que é um outro tipo seria um BNDES só daquele estado, para fomentar a indústria e o comércio. Seria possível alguma coisa desse gênero no estado de São Paulo? Não? Com certeza, seria possível sim. Até no estado de São Paulo, o que ele tem para fomentar é o Banco do Povo Paulista, mas que eu acho ele aquém do que ele poderia ser, porque ele oferta assim, crédito, oferta até bastante crédito, só que ele oferta créditos com limites pequenos, só para fomentar, por exemplo, para empresas de incubadora, pequenos comércios e pequenas empresas, mas num horizonte de uma empresa um pouquinho maior, ele já não contempla, porque ele contempla empréstimos pequenos só. Bacana. Bom, Pedro, Eduardo, pessoal de casa, infelizmente nosso tempo está acabando, nosso produtor Juan aqui já fez sinal.
E eu quero, desde já, Eduardo, agradecer muito a você pela participação, pela aula aí de economia e vários assuntos que você passou para todos nós. Agradecer a todos de casa também por ter acompanhado o programa Café com Prosa. E vamos deixar aqui o tempo para você poder fazer suas considerações finais aí, Eduardo. Eu gostaria de agradecer a você, Kaique, ao seu Pedro Paulo, pelo convite. Agradecer também ao Conselho Regional de Economia, que reinaugurou sua Casa do Economista recentemente, agora em Araçatuba, ao qual eu sou delegado. Então, agradeço a todos e até uma próxima. Bom, Pedro, você também, o espaço aí para as considerações finais. Minha consideração final, Eduardo, é que, primeiro, que a economia é uma coisa muito difícil de se debater, principalmente num país que já não tem a cultura, né, de debater os seus impostos, as suas economias. Eu acredito que o povo brasileiro é quem paga, né? Então ele é o maior interessado e deve correr atrás dos seus direitos. Procure um contador, um economista, alguém que possa indicar como evitar tantos impostos e escolher bem os seus representantes para que não surjam mais siglas para mais pagamentos, né? Então é isso que tenho a dizer. Bom, pessoal, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Eduardo, pela participação, pela ajuda. Muito obrigado a todos vocês de casa pelo carinho, pela paciência de ter acompanhado o programa Café com Prosa de hoje. Quero aqui agradecer também a Moda Morena, que é quem está vestindo eu e o Pedro Paulo, né? Vocês todos estão convidados a ir até a loja Moda Morena, lá com a tia Ana, a Cris, as meninas todas, que são sempre muito simpáticas, gentis, tá? Muito obrigado, Moda Morena, aí, pelo carinho, pela ajuda de sempre aqui no programa Café com Prosa. E também quero que prestar contas e dizer que hoje é o nosso último programa, no programa Café com Prosa. A partir do próximo, só o Pedro Paulo Fernandes que estará à frente deste programa, em razões da legislação eleitoral, né, dizer que a gente tem que se afastar do programa para poder concorrer a qualquer tipo de cargo. Então, assim, hoje é o nosso último programa, mas com certeza, daqui uns 4, 5 meses, voltaremos novamente aqui em companhia do nosso amigo Pedro Paulo Fernandes. Quero agradecer imensamente a todos os colaboradores do programa Café com Prosa do início até hoje, a todos vocês que carinhosamente prestigiam e assistem o canal 23, especificamente o programa Café com Prosa. Muito obrigado a todos e até então, daqui 4, 5 meses. E continuem prestigiando e acompanhando o Café com Prosa, que estará sob o comando do Pedro Paulo Fernandes, tá bom? Continue com a programação do canal 23 e até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigado a todos.